Muito bem, pode começar, irmã Rúbia. Olá, meninas, boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco, né? E Ele está conosco, Ele vai estar presente, porque esse estudo é um estudo maravilhoso e sem a presença dEle não faz nem sentido. E nem temos compreensão, porque deixa eu mostrar uma coisa para vocês. E morram de inveja, tá? Olha o que é que chegou essa semana. Gente, esse livro é maravilhoso, ele é grande, olha só o tamanho da letra dele. Olha só, não sei se vocês conseguem ver, mas ele assim ele é tamanho de caderno de matéria grande, né? Então ele é maravilhoso assim para mim que estou com muito problema de visão e eu estava lendo lá no Kindle, então eu estava tendo bastante dificuldade, mas agora, queridas, minha cegueira ficou para trás. Mas então tá, queridas, vamos começar agora o terceiro, a parte 3, né? Na página 51. Ok? Então, nós vamos... tem como título hoje, né? Vamos começar esse capítulo, Fora de mim mesmo em Cristo. O que seria esse fora de mim mesmo em Cristo, né? Aqui o autor, ele começa ressaltando um pouco sobre o que foi estudado no capítulo anterior, né? Que aqui, na realidade, esse livro são todos sermões, né? Aí tem a parte 1, parte 2, essa aqui é a parte 3 desse sermão. Então ele ressalta que no sermão anterior, né, a gente estudou um pouco sobre o que era estar em Cristo, né? E foi ressaltado também que onde há pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então a graça foi muito mais abundante, a gente pôde compreender um pouco isso, né? E aqui no Ellen White, aqui no livro, ele escreve assim, ó. Podemos ler a citação de Ellen White. Se em conexão com Deus a obra é levada adiante, o agente humano, através de Cristo, ganhará vitória e honra na batalha dia após dia. Então, olha só, Ellen White está falando aqui que essa conexão com Deus vai fazer com que, dia após dia, na nossa batalha, nós vamos tendo vitória, né? Pela graça dada graça dada, ele superará e será colocado em terreno vantajoso. Ou seja, aqui é uma promessa de que, com Cristo, nós vamos superar ao inimigo, ao pecado, a coisa, por quê? Porque Cristo vai nos dar vitória, né? Então, nós sempre estaríamos em terreno vantajoso, estando com Cristo. E agora ouça isso, diz o autor, né? Em sua relação com Cristo, aqui Ellen White falando, ele torna-se osso do seu osso, carne de sua carne, um com Cristo, em um relacionamento peculiar, porque Cristo assumiu a humanidade do homem. Olha que interessante, no capítulo anterior, que a gente terminou de estudar semana passada, e ele comenta aqui, né? Aqui, nós falamos, o capítulo falou sobre a questão de Cristo ser eu e eu agora ser Cristo, né? Cristo viveu a minha vida e agora eu devo viver a vida de Cristo. Isso é ser participante da natureza divina, né? Mas o interessante é que Ellen White aqui coloca de uma forma tão... É uma linguagem conhecida nossa, né? Porque a gente sabe que foi Deus que falou para Adão e Eva, agora vocês serão uma só carne, e Adão olhou para Eva e disse, né, tu és osso dos meus ossos e carne da minha carne. Mas como que isso significa para nós hoje saber que Jesus é osso do nosso osso e carne da nossa carne? Como vocês imaginam isso? Como que isso pode trazer um conforto para nós espiritualmente? E é isso que essa linguagem quer nos trazer. Quer nos trazer um conforto espiritual, uma certeza, porque se Jesus é osso do meu osso e carne da minha carne, é uma certeza de que ele me compreende.
Pelo menos essa certeza nós vamos ter. Para nós entendermos um pouco melhor, a gente pode pegar a questão do casal, né? O casal que realmente é o osso do meu osso e carne da minha carne. Aquele casal que realmente são cúmplices um do outro. Até no olhar, queridas, eles se olham, eles já sabem o que um quer dizer para o outro. Quando um sofre, o outro também está sofrendo. Quando um está feliz, o outro também está feliz. Não é assim que acontece no lar de vocês, se vocês têm um bom relacionamento mesmo, uma relação íntima, né? Tem aquela cumplicidade com o marido. É assim que acontece, pelo menos é assim que eu vejo nas relações que eu vejo saudáveis. É uma unidade de pensamento, há uma unidade até de sentimento. Por mais que cada um tenha a sua identidade, a sua personalidade, mas eles são um. E isso é uma coisa assim, muito interessante, é muito incrível. Porque é dessa forma que Jesus quer se relacionar conosco. É ser um conosco, né? Aqui o autor ele ressalta também mais um texto de Ellen White que diz assim, ó: pela desobediência às ordens de Deus, o homem caiu sob a condenação de sua lei. Bem no finzinho da página. Esta queda exigiu que a graça de Deus se manifestasse em favor dos pecadores. Então, olha só, pela desobediência às ordens de Deus, o homem caiu na condenação da lei. Então, até o pecado, Adão não era condenado, não tinha condenação para ele. Por quê? Porque ele olhava para a lei e ele estava justificado. Porque ele já foi, ele foi criado já com a justiça de Cristo, com o caráter perfeito de Cristo. Então, a lei não tinha como condenar. Agora, esta queda exigiu que a graça de Deus se manifestasse em favor dos pecadores. Por quê? Porque a lei me condena. Eu, na carne, a lei me condena. Agora, tem um princípio muito interessante que está falando aqui com relação a isso, que nós vamos entender bem hoje. Porque o... Irmã Rúbia, Oi. só comentando aqui, antes de você passar para a próxima Isso, página página, 52, queridas. eu só queria falar sobre o comentário, o título, Fora de Mim Mesmo e em Cristo. Sim. Esse fora de mim é porque é sem a minha participação. A graça abundante de Deus, ela vem sobre mim sem a minha participação. Não há uma participação interior dentro de mim, algo em mim mesmo, que faça com que essa graça, ela venha sobre mim. Essa graça, ela vem totalmente da parte de Deus para mim. Então, eu vou estar em Cristo sem nenhuma participação humana. Se eu aceitei o convite dele, e a gente sempre tem que estar lembrando disso, essa graça abundante que vem sobre mim, que manifesta em meu favor, é sem a minha participação. É algo totalmente do Pai e do Filho que vem sobre mim. Só esse comentário. Muito bom ter lembrado, Irianete. E sabe o que é interessante? É que a contrafação da verdadeira justificação pela fé, o que ela fala? Ela diz que eu tenho que usar o meu esforço humano para cooperar com o divino. Então, quando é colocado dessa forma, e Ellen White também fala isso, né? Mas, o que Satanás fez? Ele deturpou essa fala. Qual é a minha cooperação? Qual é a minha cooperação na salvação, queridas? A minha cooperação é estar na presença do Pai, é estar na presença de Cristo. É buscar mais Ele, é orar mais, é estudar mais a palavra de Deus, sabe? É estar sempre clamando pela sua graça, para que as suas promessas cumpram em nós. Porque quando nós fazemos isso, quando eu escolho que realmente Jesus viva em mim, é Ele que vai operar. É Ele que vai operar tudo. Ah, mas eu
tenho o meu esforço de fazer tal coisa, até esse esforço não seria meu se não fosse a graça de Cristo atuando em mim. Porque é Ele que me dá o ânimo, é Ele que me dá a energia, porque se nós vivemos, se nós respiramos, se há energia em nós, é porque é Ele que nos concede. Então não há nada de humano na salvação, nada, nada, nada. Então vamos continuar aqui a leitura. A página 52, ali em cima, aquela primeira frase. Porque o homem caiu, a graça teve que aparecer. E mais interessante, onde o pecado abundou, a graça superabundou. A lei teve que vir para fazer o que era abundar? A graça. A graça abundou a partir do momento que a lei olhou para Adão e o condenou. Então, o pecado veio, a lei o condenou, a graça teve que aparecer. Constantemente lemos que a lei teve que vir para fazer o pecado abundar, mas não. O propósito dessa foi trazer a abundância da graça. Olha que interessante, queridas. Esse pensamento eu achei assim, bem interessante, porque a gente sempre diz, não, por causa do pecado, a lei ela só nos condena, né? Mas não. Se não houvesse a lei, também não existiria a graça. Então, para a graça existir, para que Deus realmente dê a sua graça a nós, essa lei teve que existir. E ela tem que existir para nós. Porque como é que eu vou saber do pecado, do meu pecado? Se na lei não dissesse, não te irritarás, não matarás, não falarás mal do outro, sabe? Tantos princípios que a gente vê permeando a Bíblia, da lei de Deus, porque quando a gente fala em lei de Deus, a gente só vê lá os 10 mandamentos, né? Ali é apenas a letra da lei, mas os princípios são muito mais profundos. Ellen White fala, olha que coisa linda isso aqui, o texto de Ellen White abaixo. Jamais teríamos conhecido o significado da palavra graça se não tivéssemos caído. Deus ama os anjos sem pecado, os quais fazem o seu serviço e são obedientes em suas ordens. Mas ele não lhes concede graça. Esses seres celestiais nada sabem de graça, jamais necessitaram dela, porque jamais pecaram. Graça é um atributo de Deus imerecidamente manifestado para com os seres humanos. Olha, queridos, a graça, ela só é dada para nós. Anjos e os seres não caídos, homens de outros, né, dos outros mundos não caídos, eles não sabem o que é graça. Nunca foi dado a eles nunca necessitaram. Porque a lei nunca os condenou. Mas para nós é dada essa graça. Nós não procuramos, mas ele foi enviado à nossa procura. Deus se regozija em outorgar esta graça a cada um que deseje. E a todos nós ele apresenta termos de misericórdia, não porque sejamos dignos, mas porque somos completamente indignos. Essa graça só passou a existir, queridos, por causa do pecado. Eu não sou digna da salvação, mas o Senhor me concede essa graça de poder ser salvo em Cristo. Eu não sou digna do céu. Eu não sou digna que os anjos estejam aqui ao redor da minha casa cuidando de mim. E estar aqui ao meu lado quando nós estamos estudando a palavra de Deus e estão ali tentando influenciar a nossa mente e compreender as Escrituras e nos apaixonarmos cada vez mais por Jesus. Nós não somos dignos disso, mas o Senhor nos concede essa graça. Nossa necessidade é a qualificação que nos dá a certeza de que receberemos esse dom. Olha que coisa magnífica, gente, isso é muito maravilhoso. É a minha necessidade que vai dizer quanto de graça eu vou receber do céu. Se eu tenho uma necessidade, vamos medir,
em porcentagem, vamos dizer, se eu tenho 10% de necessidade de ter mais graça do céu, eu só vou receber isso. Se eu tiver 20, 30, 40, 50, eu só vou receber isso. Agora, quanto mais necessidade, mais graça eu recebo. Quanto mais necessidade, mais graça eu recebo. E isso é fantástico porque não tem limite para a graça. Então, do que nós temos que temer, queridas? Do que temos que temer? Se a graça, ela pode ser plena em nós, se tão somente necessitarmos dela. Isso é muito maravilhoso, ter essa certeza. Independente em qual momento nós venhamos buscar essa graça, o Senhor está dizendo, está aqui. Está aqui na minha mão, eu só estou esperando. Fala, Elianete. Vocês estão me ouvindo? Porque deu uma falhinha, não sei se foi para mim ou se foi foi da irmã Rúbia. Mas olha só, amadas. Está ouvindo, né? Então tá bom. Sim. Essa graça é dada a nós e não aos anjos, nunca pecaram. Por isso, a nossa intimidade com Jesus, a serva do Senhor fala, que ela será muito maior do que a que ele tem com os anjos hoje. Vocês já pensaram nisso? Será Coisa muito maior. E quando se fala para um legalista que, olha, tudo é o Senhor que faz em nós, né? É Ele que realiza tudo em nós. Eles ficam, não, nós temos a nossa parte a desempenhar. Mas, amados, quando nós experimentamos pela fé essa graça, não é uma graça que te diz assim, não pode pecar, porque aonde superabundou o pecado, vai superabundar a graça. Não, se você experimentar a graça de Jesus, você não quer perdê-la. Você não quer experimentar o pecado. E não quer pecar. Sim, você sente uma alegria tão grande, uma paz tão grande, uma alegria que você não sabe de onde vem, está passando por tanta coisa, mas você está maravilhada, porque você tem a presença de Jesus, Jesus habitando em você, que é algo meritório totalmente de Jesus e não é seu. Então, quando nós falamos que aonde superabundou o pecado, superabundou a graça, isso não nos leva a um pensamento de querer mais pecar para experimentar mais a graça, muito pelo contrário. Nós vamos experimentar muito mais graça porque nós vamos estar mais em Jesus, porque estamos sentindo o gosto e o prazer de estar com Ele. E isso me leva a querer mais dele, e não mais o pecado. Então, na mente de alguém que experimenta a graça de Cristo, é assim que é colocado, é assim o sentimento. Mas na mente de um legalista, é dizer, não, mas não é assim, não é só Cristo que vai atuar. Eu também tenho que atuar. Mas o que aqui fala é fora de mim mesmo. É algo que Ele opera em mim. Não é algo que de mim mesmo que sai. Entende? Então, é experimentar essa graça, esse viver com Jesus vai te dar uma total liberdade para viver em santidade. Em Cristo. Exatamente. Então, olha só, queridas. Aqui em Hebreus 2, 17 e 18 nos diz assim, ó, aqui um pouco abaixo do centro do livro. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Olha só, queridas, a graça, ela superabunda, por quê? Porque se Cristo, ele se tornou eu, ele pode me conhecer, ele me conhece. Ele sabe quais são as minhas fragilidades como humana. Ele sabe quais são as suas fragilidades. Qual é a tua maior tentação? Jesus sofreu tentação, ele sabe o que é tentação. Aqui o livro, ele comenta claramente, de uma maneira bem sucinta, que
porque Jesus foi feito para ser eu, porque ele foi feito para ser eu em todas as coisas, é que foi possível ele ser tentado em todas as coisas, como eu me sinto tentado. Porquanto, como ele passou por aquela tentação, eu sou capaz de ter um socorro nele. Então, não importa a tentação que nós venhamos passar. Cristo, ele passou as tentações mais terríveis que nós, seres humanos, não somos habilitados a passar. Eu e a Irenete, mais a Alessandra, nós estamos numa experiência muito maravilhosa com Jesus agora. A gente entramos numa como é que se diz? Como é que se fala? Gente, me fugiu a palavra. Negócio de saúde, como é que se fala? Crudivorismo. Mas não era essa palavra, mas tudo bem. A gente entrou faz uma semana que nós entramos no crudorismo. E é interessante que o apetite, ele apela. A gente não sente tanto o apelo do apetite enquanto a gente não vê que a gente faz, enquanto a gente não fizer realmente mudanças daquilo que realmente a gente gosta e a gente sabe que nós não devemos. Então, eu sou uma pessoa que eu amo demais lanche, pizza, só que eu não era de comer muito com queijo, às vezes até sem queijo e tal, mas chega até me dar água na boca quando fala. Aí a gente se liga. Aí teve um dia que a Irenete me ligou, ela assim, Rúbia, está apertando demais. Nossa, está apelando, eu estou até triste. Está me dando uma tristeza, assim, mas é normal, querida. É normal. Agora, tu imagina Jesus, 40 dias no deserto, fome, porque a Bíblia diz que deu fome nele e Satanás o tentou que ele transformasse aquela pedra em pão. Tu imaginasse a tentação que ele sofreu? Porque não foi só o fato de ele ter fome, porque ali ele estava como humano, e o humano ele venceu essa tentação. Foi o fato também de ele poder realmente transformar aquela pedra em pão. Pensem bem, queridos, ele estava morrendo de fome, 40 dias sem comer. Ele estava fraco, mentalmente, fisicamente, porque uma pessoa que fica 40 dias sem comer, ele não ficou fraco espiritualmente, muito pelo contrário, quanto mais jejum a gente faz, mais espiritualmente a gente cresce espiritualmente, né? Mas Jesus, ele foi tentado até o último. Mas Jesus não foi tentado para ser homossexual, mas ele não precisa ser tentado para ser homossexual para entender o que é uma tentação. Você entende? Você tem certas tentações, como mulher, que Jesus não foi tentado, mas Jesus foi tentado, quando fala em todos os pontos, quer dizer que eu também sou tentado em todos os meus pontos, mas as minhas tentações não são as suas, mas eu posso lhe compreender, porque eu também sou tentada, e eu luto aos pés de Jesus para vencer. Eu coloco as minhas tentações diante de Jesus e digo, Senhor, olha aqui, eu estou sendo tentada, me socorre. E ele vem, me auxilia, me socorre, me dá a vitória. Entende? Mas eu não sei quais são as suas tentações. Mas eu sei que é difícil, porque eu também tenho tentações. Mas as tentações de Jesus, elas foram muito maiores, muito mais superiores, muito mais profundas. Por quê? Porque ele tinha o poder. Quando Pedro disse, Senhor, ou até mesmo quando ele disse, se eu quisesse, eu mandaria uma legião, pediria ao meu pai uma legião de anjos. Ele tinha esse poder, ele poderia desistir a qualquer momento. Na cruz, ele poderia ter descido no Getsemane.
Ele poderia ter desistido, mas ele disse, Senhor, passe de mim esse cálice. Jesus estava com medo. Jesus não estava suportando. Ele sabia o que ele iria sofrer, ele também tinha medo de vacilar. A ciência fala hoje que para Jesus ter suado gotas de sangue, ele deve ter tido um medo tão intenso, que os micros vasos sanguíneos passaram a se romper devido a esse estresse do medo. Porque já aconteceu outros casos também. Então, foi constatado isso. Então, queridas, mesmo naquele momento em que ele não suportava, mas aquela dor emocional, aquele medo, e ele colocou diante do Pai e disse, Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Era sempre a vontade do Pai que estava acima dele, acima do medo, acima da vontade dele. A carne dele queria recuar. Mas ele disse, não, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, que a tua vontade se cumpra em mim. E quando ele decidiu naquele momento, o Senhor deu refrigério. Um anjo veio até ele, né, socorreu ele, deu palavras de conforto, eu ajudou ele para dar força para ele prosseguir. E o Senhor prosseguiu. Agora o texto, a última frase, aqui da página 52. Porém, como sabemos, ele não pecou, e essa vitória pode se tornar a minha vitória. Mas focando em Cristo, lá no meu poço, Cristo em mim. É interessante voltarmos para a experiência dos israelitas, enquanto eles vagavam no deserto. Aqui é interessante que o autor, ele traz a história dos israelitas, né, das murmurações que eles fizeram no deserto. Olha só que interessante. Se abrirmos a Bíblia em Êxodo 15, 24, veremos a graça abundante de Deus para com os israelitas. E verdade sejam ditas, esses israelitas não são diferentes de nós hoje. E diz assim, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? É interessante que a gente comece a olhar assim, ó. Ah, mas o povo de Israel, eles foram tirados do Egito com mão poderosa, eles viram lá as 10 pragas, né? Eles viram o mar se abrir e passaram em terra seca. Eles tinham a coluna de fogo à noite, a nuvem durante o dia para proteger do sol e a coluna de fogo para clarear a noite e também para proteger dos animais peçonhentos. Mas então, como que eles murmuravam tanto? Como que eles não confiavam nesse poder maravilhoso de Deus? Porque Deus não iria tirar eles do Egito para matar eles no deserto, matar de fome, de sede, né? É como nós, né, irmã Rúbia? É como nós hoje. Às vezes nós repetimos a história de uma forma diferente, mas o fim é o mesmo. Jesus falou o princípio é o mesmo, né? Se nós aceitássemos Ele como nosso Salvador, ele nos fará uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Tudo se faz novo. E nós duvidamos disso. Mesmo vendo todo o poder que ele tem, sabendo de toda a glória, de toda a promessa que há, aí nós queremos dar uma ajuda a Deus, nós queremos colocar a nossa opinião, o nosso jeito de querer mudar por dentro aquilo que nós nem sabemos realmente como somos tão maus. Então, aí a gente tenta fazer aquilo que eles também, e isso é uma demonstração de falta de fé nas promessas de Jesus, naquilo que ele tem falado para nós,
que nos fará nova criatura, que nos dará uma natureza nova, uma divina. Aí nós falamos, não, Jesus, eu vou fazer algo porque está demorando, ou é porque eu tenho, ou por falta de fé completamente, e nós agimos, e isso desagrada muito ao nosso Deus. Isso deixa o nosso Deus muito triste, porque nós caímos na mesma história do povo de Israel. Exato. Vamos ler aqui o texto Êxodo 16, 2-3, onde fala da murmuração deles. Ó. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Pois os filhos de Israel lhe disseram, quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Aqui, na realidade, eles estão afirmando, né? Porque nos tendes tirado para este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Olha só, queridos, é interessante que por mais que eles vissem toda aquela mão poderosa de como Deus tinha protegido eles até ali, eles ainda não conseguiram perceber o amor e o cuidado de Deus. Ora, se Deus até ali cuidou deles e protegeu eles, por que eles tinham que murmurar e que Deus iria matar eles de fome e de sede no deserto? Por que não avaliar todas as obras de Deus primeiro? O que ele fez na minha vida. E se ele me cuidou de mim, se ele me protegeu, se ele deu tudo que era necessário para mim até hoje, por que ele vai falhar daqui para frente? Quando a gente tem quando a gente tem essa dúvida, né, essa incredulidade, é porque está faltando intimidade com Deus, queridas. Está faltando em nós intimidade com Deus quando nós duvidamos da sua palavra. Porque a sua promessa, ela é fiel. Porque se ele diz que vai fazer, se ele diz que vai cuidar de nós, que nós não temos que nos preocupar, olhais os lírios do campo. É como é que se não fiam, né? Não tecem, mas nem Salomão se vestiu com tanta... Eu esqueci a palavra que a Bíblia fala. Mas... com tanta glória e beleza, né? Nem Salomão. Com tanta glória e beleza. Então, imagina, ele não vai cuidar de mim? Ele vai cuidar de mim. E nós temos que ter isso muito em mente, queridas, porque o tempo está ficando cada vez mais escuro. Né? As dificuldades, a gente sabe que já está à porta. E nós precisamos ter essa ligação muito íntima com Deus, essa certeza de que Ele vai cuidar de nós, como cuidou até aqui. Olha só, agora eles estão com fome e estão murmuram. O que Deus fez? Deus deu o maná e a necessidade por comida foi satisfeita. Então o Senhor deu o maná, mas eles não precisavam ter murmurado. O Senhor iria dar o maná. O Senhor iria prover o alimento para eles. Porque qual era o objetivo de Deus? Era tirar o povo dele da escravidão, nos tirar da escravidão e levar o povo de Israel para a terra prometida, nos tirar desse mundo para nos levar para a terra prometida. Esse é o objetivo de Deus. Então, se ele prometeu que ele começou uma obra e vai terminar, é porque ele vai terminar. Pode falar, Erenete. Sim, a gente observa que o tempo todo, Jesus querendo chamar a atenção para eles crerem somente nele, crerem totalmente, não confiarem em nada do que eles poderiam fazer, nem lembrarem do Egito, do passado. O Senhor tinha provisão para eles, Deus deu a provisão, mas o Senhor queria que eles olhassem e confiassem. E ali, a cada passo do povo de Israel, o Senhor deixava, assim, eles um tempo para que eles demonstrassem fé. Mas, em vez de demonstrarem fé,
eles demonstravam incredulidade. Por que essa incredulidade? Porque eles queriam a satisfação do próprio coração. Eles não tinham como base a Cristo e a glória de Deus e a glória de Cristo. A base deles era a satisfação do próprio eu. E quando nós também temos como base sermos satisfeitas, nós desonramos também ao nosso Deus e caímos na incredulidade. Então, a nossa base tem que ser Cristo, a glória dele, que Deus seja glorificado na alegria, na tristeza, na bonança. E quando nós temos como base a glória de Deus, para que ele seja glorificado, a nossa fé, ela prevalece nos momentos de dificuldades, nos momentos de provações. Então, nós precisamos aprender, porque era isso que o Senhor Jesus queria ensiná-los ali. Dependam de mim. Visam somente o que eu e o Pai podemos fazer por vocês. Mas eles não, eles se tornaram incrédulos ali, trazendo até a ira de Deus, muitas vezes, sobre o povo nessa caminhada. E na nossa caminhada, nós estamos também numa caminhada, né, irmão? Nós estamos numa caminhada onde essa caminhada também o Senhor tem nos levado a provações para nós demonstrarmos qual é a base nossa de pessoas que dizemos que somos de Deus. Qual é a base? É Cristo para a glória do Pai? Ou é a satisfação dos meus desejos, seja físico, material? Quem é que eu viso a glória de tudo que eu vou fazer? Então, se a glória é Deus, a minha fé vai suportar o alimento, a dificuldade da alimentação, daquilo que eu estou passando. Então, é isso, amado, nós precisamos ter uma coisa na nossa cabeça: nós estamos neste mundo para a glória de Deus, não é para a nossa própria glória, é para a glória dele. Quem está nos ensinando isso? Cristo Jesus. Ele está nos ensinando isso. E é interessante, obrigada, Irinete, e é interessante que o autor aqui, ele coloca de uma forma que realmente tudo que eles estavam murmurando eram situações reais, né? Eles realmente tinham uma situação real ali de fome, uma situação real de sede. Nós também temos problemas que são situações reais, né? Às vezes não tem dinheiro para pagar uma conta, às vezes é um acidente do filho, às vezes a morte de um parente, às vezes... São situações reais que nós passamos. Eu tenho situações reais na minha vida também, de problemas que precisam ser resolvidos, né? Cada um tem problemas que precisam ser resolvidos. Mas nós vamos sentar e murmurar? Ou vamos buscar olhar para Cristo e ver com que mão poderosa ele nos tirou do Egito e até aqui tem nos guiado? Nós temos duas opções: parar, sentar e murmurar, ou continuar andando murmurando, ou crer na palavra do Senhor, de que ele vai nos levar à terra prometida, de que ele vai continuar essa obra, e de que ele estará conosco, ele estará conosco até, como é que a Bíblia diz, até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa. E vamos duvidar se ele esteve conosco até aqui? Ele estava lá na presença, Jesus estava presente na coluna de fogo para os proteger à noite e na nuvem durante o dia para proteger do calor e dos animais também. Nenhum momento esse povo foi atacado por animais. A gente sabe que no deserto tem muito, como é que aquele que pica com a cauda? Escorpião, né? Cobras. Em nenhum momento o povo de Israel foi atacado por esses animais. Foi uma proteção total. É como se Deus tivesse colocado eles numa redoma e fosse dirigindo e guiando eles. No entanto, eles escolheram sentar e murmurar. O Senhor nos trouxe para cá para nos matar nesse deserto? Não, queridas.
O Senhor nos trouxe até aqui, nesse deserto que nós estamos vivendo, para que possamos, para que Ele possa transformar o nosso caráter, e assim estaremos habilitados para entrar na Canaã celestial. É esse o desejo do Senhor. É a ânsia do Senhor Jesus. Porque quando ele diz que ele, quando o estudo aqui fala, né, que Jesus se fez eu e eu tenho que ser ele, está falando que o que eu sinto ele sente, o que eu sofro ele sofre, o que dói em mim dói em Cristo. Porque ele é eu. Entende? Jesus, ele se fez carne, ele me entende completamente. Mas sabe qual é a maior tristeza de Jesus? É que ele é totalmente poderoso para me libertar das minhas aflições. Mas nós muitas vezes não confiamos nesse poder dele, e ele fica aqui do nosso lado e tocando no nosso coração e dizendo: olha para mim, viva. Olhe para mim. Para de olhar para os teus problemas, para de olhar para as tuas dificuldades. Elas vão existir até eu voltar. Mas eu quero que tu olhes para mim agora, hoje, para que tu vivas. Essa é a maior angústia de Jesus, porque muitas vezes nós não olhamos para ele, nós ficamos focados nas dificuldades e ficamos focados na nossa tristeza. Sabemos que tem muitas pessoas que têm problemas emocionais e ficam com aquelas dores emocionais. Não! Despeja essas dores emocionais aos pés de Jesus. Ele vai saber como te curar. Ele me curou. Quantos anos eu passei com depressão? E o Senhor me curou. Então, ele é totalmente poderoso, queridas. Não vamos focar nas nossas dificuldades e fazer como o Israel antigo fez, mas vamos crer na palavra do Senhor. Oi? 5 minutinhos para terminar, tá, amada? Já estou terminando, não vou nem fazer a outra página, tá? Então, é isso, queridas. Não vamos murmurar. Vamos confiar inteiramente nesse poder, nessa promessa. Eu estou estudando, comecei a estudar mais profundamente sobre a questão da vitória mesmo do pecado, e eu estou maravilhada. Eu estou maravilhada como que o Senhor vai pegar essa carcaça, esse corpo de pecado, e ele vai me transformar por completo, o meu caráter, a minha natureza. E isso é uma coisa muito gloriosa. E o Senhor prometeu que vai fazer isso, e eu creio que ele vai fazer. Porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então, ele vai terminar essa obra, queridas. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos confiar inteiramente a nossa vida, os nossos problemas, os nossos filhos, os seus casamentos, os seus problemas no trabalho, as suas dificuldades, não importa, mas confiar inteiramente nas mãos de Jesus, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos orar, Irinete? Sim, amada, pode orar. Então vamos orar, queridas. Vamos orar e vamos pedir para que Jesus se mantenha presente na nossa vida, né? Quem puder se ajoelhar. Alguém tem desejo de orar? Não, então eu oro. Querido e amado Deus, continuando ainda na tua presença, e nunca mais queremos sair da tua presença, Senhor, porque nós queremos a tua graça abundante em nossa vida. Nós queremos, Senhor, sim, nunca mais ter que entristecer teu coração. Nós queremos, sim, Senhor, que essa promessa se cumpra em nossa vida, que nós possamos ser perfeitos em Cristo,
porque a tua promessa é andar em minha presença e ser perfeito, porque é a tua presença que nos santifica, Senhor. Por isso nós clamamos a ti e pedimos, Senhor, se mantenha, Pai, nos ajude a nos manter na tua presença, Pai, para que a tua presença nos santifique por completo e estejamos preparados, glorificados para a tua vinda em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Glória a Deus. Amém. Boa noite, meninas. Boa Que a noite, paz de queridos. Jesus continue conosco. Amém. Boa noite. Boa noite.